e você não vai fechá-la, que a gente vai trabalhar um pouquinho o texto. Há uns meses atrás, eu estava numa tarefa muito importante em casa, que é lavar louça, né? Como sempre. E aí me veio assim esse tema, menos é mais, eu me lembrei desse texto de Juízes 7. Então, se você está precisando de uma nova ideia para alguma coisa, lave louça, que você vai ser inspirado nesse momento, nesse processo de arrumação e organização da sua casa. Juízes 7, abra sua Bíblia aí, nós vamos ler esse texto. Nós não vamos ler todo o capítulo agora, mas a gente vai ler em partes e já vamos meditando sobre ele, tá? E só também para a gente entender, porque essa expressão menos é mais, ela é muito utilizada em alguns contextos, e eu fui pesquisar, mas ela basicamente significa que a gente vai produzir melhor e mais, né, com menos opções, com menos coisas, né, é uma simplicidade. E aí daí também veio o conceito, né, um movimento chamado minimalista, que está tomando uma grande proporção também, falando que a gente pode chegar numa sofisticação com o mínimo de coisas e com maior simplicidade e por aí vai. Ou seja, às vezes menos é mais, menos informações, menos estresse também pode nos dar mais qualidade de vida e por aí vai, como estamos meditando sobre o cuidado de Deus. E eu quero fazer um pouco diferente também, nós vamos fracionar esse texto, vamos lendo, e eu quero também meditar com vocês das lições que esse texto pode falar conosco, que Deus está falando ali com Gideão e colocando como a guerra deve acontecer. Esse contexto aqui, Gideão está sendo levantado por Deus para liderar a guerra contra os invasores midianitas, e Gideão então é convocado para liderar esse povo. E aí nesse momento, aí no capítulo 6, Gideão tem toda uma conversa com Deus, Deus chama, o capacita, fala que vai dar para ele a vitória, e aí no capítulo 7 é o momento onde os soldados, né, é convocado para a guerra. E eu quero ler com vocês inicialmente do versículo 1 até o versículo 8. E aí eu quero pedir que vocês já vão pensando assim, se você estivesse no lugar de Gideão, o que Deus estaria ensinando para você, o que Deus estava querendo falar com você. Amém? Porque às vezes a gente acha que só quem tem ideias é quem está aqui, e não é. E muitas vezes Deus está dando lições para você na sua vida e você pode compartilhar conosco também. Então, do versículo 1 ao versículo 8 diz assim, acharam aí Juízes 7? De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou dizer a Gideão, ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse, separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300.
E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Ok? Então, até aqui, só relembrando e contextualizando para depois nós tirarmos aqui as lições. Nesse trecho do capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 8, acontece uma seleção, né? Deus vai então fazer uma peneira, passar uma peneira nesse povo. Então o que está acontecendo? Quando os soldados são convocados, 32 mil soldados se apresentaram para a guerra. E aí provavelmente eles estavam muito empolgados, porque eles finalmente iam vencer aqueles que estavam roubando seus suprimentos. No capítulo 6, vai falar que Midian tacava o terror em Israel. Eles roubavam suas lavouras, seus mantimentos, seus suprimentos, queimavam suas casas, suas tendas, e assim o povo empobreceu demais, muito, 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 e nesse momento que Deus levanta Gideão, e 300 mil soldados se apresentam ao acampamento, dizendo: agora nós vamos vencer esses danados e vamos recuperar tudo que eles nos roubaram. Mas talvez eles não imaginavam que o número dos midianitas eram demais. No capítulo 8, vai falar o número do exército midianita, que era o inimigo. Então, eles ficaram mais ou menos a 8 quilômetros um acampamento do outro, e certamente, quando os israelitas chegaram no acampamento, eles viram que tinha mais ou menos 135 mil guerreiros acampados para enfrentá-los. E aí, quando 32 mil soldados, Daniel, essa conta não fecha, 32 mil soldados para enfrentar 135 mil soldados, essa conta é muito difícil. Então, o que está acontecendo aqui é isso, é uma seleção. Deus está, então, fazendo uma seleção. E aí, talvez a gente pode pensar, então, se tem 135 mil, Deus falou que vai nos ajudar a vencer essa guerra, então provavelmente vai aparecer aí pelo menos os 200 mil soldados a mais para nos ajudar a enfrentar esse exército. Só que não, né? Só que não. Pelo que nós lemos, Deus seleciona esse povo e Ele manda para casa os medrosos e os distraídos, ok? Então os medrosos vão para casa, porque ali no versículo 2, vai falar assim, olha: e o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para enfrentar Midian, tarará. Versículo 3, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do Monte Gileade. Então, essa foi a primeira peneira. Então, vai aguardando a informação aí para depois a gente aplicar a lição para a nossa vida. Então, a primeira peneira, quem foi para casa? Os medrosos, né? Os medrosos foram para casa. Tinha 32 mil soldados. Quantos foram para casa porque estavam com medo? 22 mil soldados. Ficaram só 10 mil para enfrentar 135 mil. É assim mesmo, a conta de Deus é assim. A conta de Deus é total, a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa matemática. Certamente Gideão, que também estava com medo, a gente vai ver depois, falou assim: meu Deus, você está de brincadeira comigo, né? Como é que eu vou enfrentar 135 mil soldados com 10 mil? E aí o texto continua e Deus fala para Gideão: ainda tem gente demais. Manda esse povo para a beira do lago e você vai separar. Aquele que eu disser vai com você, ele vai. Aquele que eu disser não vai, ele não vai. E a seleção era o seguinte: por que os distraídos? Porque os soldados não sabiam que eles estavam sendo testados. E nem Gideão sabia mais ou menos como isso ia acontecer. Mas ele simplesmente obedeceu a Deus e conduziu todo o povo para a beira, os 10 mil que ficaram, os 10 mil corajosos que ficaram para a beira do lago. Então era o seguinte, Deus falou assim: aquele que se ajoelhar e levar a água até a mão, ou seja, ele ia se ajoelhar, levar a água até a mão para beber, esse fica. Aquele que dobrasse os 2 joelhos e levasse a boca até a água, esse pode voltar para casa. Por que essa seleção, esse critério para Deus decidir quem manda para casa e quem fica? Porque aquele soldado que dobra os 2 joelhos, está aqui um soldado, se ele for pego desprevenido, ele está totalmente de costa, olhando para o chão,
ele não tem um campo de visão, toda a sua visão ela está sendo muito pequena. Mas aquele que dobra apenas um joelho e leva a água até a boca, ele está alerta, ele está atento, porque algo pode acontecer, ele pode ser atacado a qualquer momento. E eram essas pessoas que Deus queria, os focados, os alertas, os atentos. Eram essas pessoas que Deus queria para enfrentar o grande exército de 135 mil soldados de Midian. E assim, então, aconteceu essa seleção.